Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. O objetivo desse vídeo é ensinar os fundamentos do jejum segundo a escola Malik. Então, se você seguir o que a gente vai falar aqui, você vai estar fazendo um jejum válido no Ramadã e também fora do Ramadã, quando for o caso de jejuar fora do Ramadã. Um jejum válido segundo a escola Malik de jurisprudência, que é uma das 4 escolas aceitas no Islã sunita. Pois bem, isso que a gente vai falar hoje se baseia no capítulo do jejum do livro Al-Murshid al-Mu'in de Abdul Wahid ibn Ashir, que é um autor famoso da escola Malik. Então, eu fiz uma tradução do capítulo do livro Al-Murshid al-Mu'in que fala do jejum. Eu vou ler essa tradução e comentar, e com isso, ao final, a gente espera que vocês tenham informações suficientes para fazer um jejum válido e meritório, inshallah. O texto que eu vou ler está disponível aqui mesmo no YouTube, embaixo do vídeo, mas se você quiser em PDF, a gente disponibilizou também o link para que você possa fazer o download. Pois bem, então, bismillah, vamos começar. O livro do jejum. O jejum do mês de Ramadã é obrigatório. Em Rajab e Sha'ban é recomendado, assim como nos primeiros 9 dias de Dhul Hijjah e sobretudo no último desses dias, bem como no mês de Muharram e sobretudo no dia 10 desse mês. Pois bem, esses são os 2 primeiros versos, vamos explicar. O jejum do mês de Ramadã é obrigatório. Veja bem, esse é o único jejum obrigatório que existe na religião islâmica, para todas as pessoas, né? Por os muçulmanos em geral. O jejum do mês de Ramadã. Então, esse jejum ele é feito todos os dias do mês de Ramadã e ele é obrigatório sobre todos os muçulmanos que têm responsabilidade legal. Pois bem, ele fala que em Rajab e Sha'ban é recomendado. Rajab e Sha'ban são 2 meses anteriores ao mês do Ramadã. E nesses meses o jejum é altamente recomendado. O que significa que quanto mais a pessoa jejuar nesses meses, melhor, ela vai ter bastante recompensa. Existem muitos hadiths, muitos ditos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, nesse sentido. Então ele está falando aqui agora daqueles tempos, né, do ano em que o jejum é recomendado. Né? Então ele diz também, assim como nos primeiros 9 dias de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah é o mês do Hajj. É muito recomendado que todos os muçulmanos, mesmo aqueles que não fazem o Hajj, aliás, principalmente esses, né, que eles jejuem nos primeiros 9 dias desse mês. Existem muitas recompensas associadas a esse jejum e especialmente, como ele diz aqui, no último desses dias, ou seja, o dia 9 de Dhul Hijjah. Esse dia é chamado dia de Arafah, porque é num lugar chamado Arafah que aqueles que fazem o Hajj passam esse dia. A todos os muçulmanos é altamente recomendado jejuar nesse dia. E sabemos por hadith que a pessoa que jejua nesse dia e tem o seu jejum aceito, tem 2 anos, esse jejum expia 2 anos de pecados, se referindo aí aos pecados menores cometidos pela pessoa. Ibn Ashir fala também, bem como no mês de Muharram e sobretudo no dia 10 desse mês. O mês de Muharram é o primeiro mês do calendário islâmico. É recomendado o jejum nesse mês, especialmente no dia 10, que é chamado dia de Ashura. E esse jejum, segundo o hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, expia 1 ano de pecados da pessoa também. Então, altamente recomendado, tá? Mas obrigatório. Obrigatório é o jejum do mês de Ramadã. Continuando, o início do mês se confirma pela visão do crescente lunar, ou completando-se 30 dias do mês anterior. Para nós, muçulmanos, sabermos quando começa um mês, o método tradicional consiste em ficar à espera do aparecimento da lua nova após o pôr do sol. Né? Depois que o sol se põe, no dia de lua nova, né? Quando a lua volta a aparecer depois de ela desaparecer, no dia da lua nova exatamente,
quando ela volta a aparecer, aparece um pequeno crescente no horizonte oeste depois do pôr do sol. E é a visão desse crescente depois do pôr do sol que diz pra gente que começou um novo mês. Então, sempre, né, todo ano, quando a gente sabe que já está chegando o mês do Ramadã, nos países islâmicos por aí, e mesmo em outros países, né, onde existem comitês de avistamento da lua, o pessoal fica olhando para ver se avista a lua a fim de determinar o início do mês de Ramadã. Pois bem, esse é o método tradicional. Hoje em dia, devido na verdade, disseminação de informações, né, capacidade de comunicação rápida entre diversas partes do globo, muitas vezes acontece de os muçulmanos num determinado país seguirem o avistamento da lua em outro país. E no Brasil, em específico, é isso que acontece. Existe aí um consenso aí dos imãs da comunidade brasileira de que a comunidade segue o avistamento da lua anunciado pelo governo da Arábia Saudita. O que a gente aconselha é que você que está jejuando no Brasil, jejue junto com a comunidade e siga, então, o que os imãs das mesquitas afirmam ser o primeiro dia de Ramadã, e depois siga também o anúncio que eles fazem do fim do Ramadã, certo? Em todo caso, o que ele diz aqui é que o início do mês se confirma pela visão do crescente lunar, ou completando-se 30 dias do mês anterior. Quer dizer, quando por algum motivo, por exemplo, pelo fato de o céu estar nublado, não se pode avistar o crescente lunar no fim do 29º dia do mês anterior, se completa 30 dias do mês anterior e o Ramadã começa no dia seguinte, naquele que seria o 31º dia. Por quê? Porque todos os meses islâmicos, né, em virtude das leis astronômicas, né, que regem o movimento da Lua, todos esses meses têm ou 29 ou 30 dias. Então, se o avistamento não foi feito no fim do dia 29, necessariamente o mês se completará com 30 dias e não mais do que isso. Perfeito. Em todo caso, né, hoje em dia tem muita divulgação, né, todo mundo tem acesso, né, pela internet aos anúncios, então sigam o que a comunidade determina como início e fim do mês. Perfeito. Continuando, os elementos obrigatórios do jejum são a intenção na noite anterior. Então, começando aí, vamos ler aos poucos e explicar. O primeiro elemento obrigatório do jejum é a intenção. Intenção de jejuar. Essa intenção ela deve ser feita obrigatoriamente na noite anterior ao dia que se pretende passar em jejum. Quando se fala à noite, quer dizer desde o Maghrib, desde o pôr do sol do dia anterior, até a entrada da oração do Subh, ou do Fajr, né, a oração da alvorada, no dia que se pretende jejuar. Ou seja, isso é muito importante. Você que pretende começar a jejuar o Ramadã, você deve fazer a intenção do jejum na noite que precede o primeiro dia de jejum. Tá? Também não adianta fazer antes da noite, tem que ser naquela noite. Essa intenção, ela é algo que é feito com o coração. Não necessariamente você tem que falar em voz alta, amanhã eu vou jejuar. Porém, você tem que pretender isso dentro de você, você mesmo tem que saber da sua intenção de jejuar. E ela deve ser feita, como disse, antes de entrar a oração da alvorada do dia que se pretende jejuar, ou seja, do primeiro dia de jejum, no caso do Ramadã. Tá? Esse é o primeiro ponto obrigatório. Ele continua aqui. A abstenção de relações sexuais, bebida, comida, de vomitar e de fazer com que qualquer coisa chegue ao estômago por meio dos ouvidos, dos olhos e do nariz. Vamos ver cada um desses. Primeiro, a abstenção de relações sexuais. Também, durante os dias de jejum, durante o tempo de jejum, que a gente vai ver daqui a pouquinho qual é esse tempo exato, mas é durante o dia. Primeira coisa da qual a pessoa deve se abster é de relação sexual. Não pode, certo, ter relação sexual, porque se a pessoa tiver relação sexual, ela quebrou o jejum. E não só não pode ter relação sexual, como também, tá? E a gente vai ver isso em detalhes, a pessoa não pode, né, ou tem que tomar muito cuidado com quaisquer tipos de carícias e beijos e até pensamentos, né, imaginações
que possam despertar nela a estimulação sexual, tá? Então, em princípio, todo tipo de relação sexual ou de coisas que despertem a vontade sexual são proibidas no Ramadã, tá? E no jejum em geral. Abstenção de relações sexuais, de bebida e comida, ou seja, não se pode comer, não se pode beber nada, tá? Durante o dia de jejum. De vomitar e de fazer com que qualquer coisa chegue ao estômago por meio dos ouvidos, dos olhos e do nariz. Então, é proibido também vomitar. Quando se diz vomitar, quer dizer, é proibido induzir o vômito. Se a pessoa vomita porque ela teve uma ânsia, ela não conseguiu segurar, isso não tem problema. Mas, se ela induzir o vômito nela mesma, ela está quebrando o jejum, tá? E também fazer com que qualquer coisa chegue ao estômago por meio dos ouvidos, dos olhos e do nariz. Então, veja bem, se você está com o nariz entupido, seja lá por que motivo for, e você pinga aquelas gotas para desentupir o nariz, e essa gota ela chega na sua garganta, você quebrou o seu jejum, né? E os juristas falam também, né, eles mencionam também a possibilidade de coisas chegarem à garganta, né, entrando por meio dos ouvidos e até mesmo dos olhos, tá? Então, no nosso madhhab, a pessoa tem que tomar muito cuidado, às vezes a pessoa tem que pingar remédio no ouvido ou pingar colírio no olho. Se acontecer isso, se ela usar essas coisas e ela sentir o gosto desses remédios ou do que quer que ela esteja usando na garganta, no fundo da garganta, o jejum dela foi quebrado. Então, a melhor coisa, né, é a gente se abster por qualquer coisa, né, de ingerir qualquer coisa por meio do nariz, dos olhos e dos ouvidos também durante a época de jejum. As pessoas que estão doentes, né, isso aí a gente vai falar daqui a pouco quando a gente vai falar da necessidade de quebrar o jejum por doença, tá? Mas em princípio, se você está são, você toma cuidado para que nada chegue à sua garganta por essas vias também, certo? Isto é o que foi narrado, diz aqui Abdul Wahid ibn Ashir. E essas coisas todas são obrigatórias, ele continua aqui, no tempo que vai do despontar da aurora até o pôr do sol. O que é o despontar da aurora? É aquele momento quando entra a oração do subh, a oração da alvorada, que as outras escolas chamam de oração do fajr, tá bom? No momento em que entra essa oração, começou o jejum. Então a pessoa deve fazer o quê? Ela deve comer, né, e beber antes de entrar a oração da alvorada. Muita gente que ainda não sabe que está aprendendo, acha que o jejum começa com o nascer do sol. Não é verdade, ele começa aí, dependendo do lugar, de 1 hora a 1h30 antes do nascer do sol, quando entra a oração da alvorada, tá? Desse momento até o pôr do sol, até o sol terminar completamente de se pôr, ficam valendo todas essas proibições, tá? Abdul Wahid ibn Ashir, e só assim para completar essa questão das proibições, também é proibido fumar, certo? Você aspirar a fumaça do cigarro, porque ela vai passar pela sua garganta, isso aí já se considera que é uma quebra de jejum, né? E também você ficar com ela na boca só também não pode, tá? Enfim, fumar é proibido do mesmo jeito que comida e bebida, tá? Inclusive a pessoa também tem que tomar muito cuidado, por exemplo, com fumaça de incenso, outros tipos de fumaça densa que ela possa vir a aspirar propositalmente, tá? Então, assim como não é permitido fumar nem cigarro, nem cachimbo, nem charuto, nem narguile, também não se deve aspirar a fumaça de incenso, porque ela também pode quebrar o jejum, tá? Continuando. A pessoa estar na posse da faculdade da razão no início do jejum é uma condição para a sua obrigatoriedade. O que significa isso? Que naquele momento em que o jejum começa, ou seja, quando termina a noite e começa a oração da alvorada, a pessoa tem que estar na plena posse da faculdade da razão. Ela não pode estar, por exemplo, tendo um surto psicótico ou alguma coisa desse tipo, né? E ela não pode também ter perdido a consciência, não por sono. Sono não tem problema, ela está dormindo nesse momento, não tem problema. Mas ela não pode, por exemplo, estar desmaiada, ter perdido a consciência por algum meio não usual, estar embriagada. Caso aconteça de ela estar ou embriagada, ou num surto de loucura, ou desmaiada no começo do jejum,
o jejum que ela fizer nesse dia, se porventura ela vier a fazer, não será válido. Ela terá depois que repor esse dia de jejum, porém, aquele dia mesmo ela não adianta ela jejuar porque não vai valer, porque a condição é condição de obrigatoriedade do jejum que a pessoa esteja consciente quando ele começa, tá? Então ele continua aqui dizendo: quem não estiver de posse da faculdade da razão nesse momento, deve repor o jejum daquele dia. É isso que eu acabei de dizer. E continuando: a menstruação impede o jejum e a mulher deve repor os dias de jejum obrigatório perdidos por estar ela menstruada, inclusive o dia em que a menstruação terminou. Então, quando a mulher fica menstruada, ela nem reza, nem jejua. Tá? Isso aqui é uma norma da nossa religião. Então, a mulher está lá no Ramadã, e daí, ela, mesmo que ela tenha começado a jejuar naquele dia, vamos supor que naquele dia, no meio do dia, ela fica menstruada. Imediatamente, ela está liberada daquele jejum, né? Ela pode, inclusive, comer, porque a mulher menstruada não jejua, tá? Então, e depois, daí ela tem que contar os dias em que ela não jejua por estar menstruada e depois repor esses dias. Depois do Ramadã, antes, de preferência antes do Ramadã do ano seguinte, ela deve repor esses dias de jejum. Então, contando aí o primeiro dia, né, o dia em que ela menstruou, e também o último dia, caso, por exemplo, a menstruação dela termine no meio do dia, né? Não é que se a menstruação terminar no meio do dia, ela começa a jejuar naquele momento. Não, aquele dia já está perdido e terá de ser reposto também, certo? Pois bem, então, a norma sobre a menstruação. Continuando, é detestável, e detestável traduz aqui a palavra makruh, tá? Que é um dos cinco juízos possíveis sobre qualquer ato, né, que a gente possa fazer. É detestável tocar e pensar numa pessoa que desperte desejo sexual, para quem está habitualmente a salvo da emissão de madhi. Vamos explicar isso aqui, certo? Madhi é aquele líquido que tanto o homem quanto a mulher soltam quando estão excitados sexualmente. Então, se a pessoa, ela sabe que mesmo se ela tocar numa pessoa do sexo oposto, numa pessoa que lhe desperte atração sexual, desejo sexual, né, mesmo que ela saiba que tocando nessa pessoa ou pensando nessa pessoa, ela não vai soltar esse líquido de excitação sexual, mesmo que ela saiba, que esteja acostumada, que isso não é suficiente para que ela se excite, é detestável, ou seja, desrecomendado que ela tenha esses pensamentos ou que ela efetivamente toque na pessoa, tá? Agora, se a pessoa está acostumada que com ela, se ela começar a pensar ou se ela tocar na pessoa, ela vai soltar o líquido de excitação sexual, bom, então esse toque, esses pensamentos são proibidos. Ele fala aqui, ó, se não estiver, ou seja, se não estiver a salvo, é proibido, tá? Então cada um se conhece e ele sabe se ele pode ou não fazer esse tipo de coisa. Porém, mesmo que a pessoa seja uma pessoa de grande autocontrole, é desrecomendado que ela faça esse tipo de coisa durante o Ramadã, mesmo porque se sair não só a ejaculação, né, que vem com o orgasmo, mas se sair o próprio líquido da excitação sexual, o jejum dela já estará quebrado. Se sair propositalmente, tá? Pois bem, perfeito. Continuando. Ele está falando agora das coisas que são detestáveis no Udu, tá? Então começou com essa questão do toque e da imaginação. Considera-se também detestável provar a comida numa panela. Então, você está cozinhando, né? Você quer ver se está com boa de sal, se está se está no ponto, seja lá o que for. Você provar a comida enquanto está cozinhando durante o jejum é considerado detestável, makruh. Por quê? Por causa do perigo real de que isso aí vai parar na sua garganta e você quebre seu jejum. Então, você vai ter que aí dar um jeito de cozinhar coisas que você já sabe, né, como elas vão ficar, ou senão você tome muito cuidado na hora de provar para não engolir
e depois você cuspa aquilo, né? E considera-se também detestável falar em excesso. O que ele está dizendo aqui? Que durante o Ramadã o muçulmano não deve se dedicar a... Não estamos nem falando aqui daquelas falas proibidas, tipo falar mal dos outros, tipo falar palavrão, não é isso, né? Isso aí é proibido sempre, no ano inteiro. No Ramadã, a pessoa deve tomar cuidado para não falar coisas inúteis, para não ficar jogando conversa fora demais. Tá? Isso aí no nosso Madhab na nossa escola de jurisprudência, é uma das coisas consideradas desrecomendadas no Ramadã. Por quê? Porque o Ramadã é época de adoração, é época da pessoa se dedicar a se lembrar de Deus durante o dia, durante a noite, né? E às vezes a fala em excesso, ela impede que isso aconteça e ela pode levar a pessoa a falar coisas proibidas, o que é uma coisa que é altissimamente desrecomendado de se fazer no Ramadã, né? Fazendo um parênteses, no Ramadã, um mês assim que a gente não deve falar mal das pessoas, não deve pensar mal, a gente não deve brigar, né? A gente deve tomar muito cuidado para se manter sempre calmo e equilibrado nesse mês, a fim de aproveitar ao máximo as bênçãos dele, tá? Agora ele vai falar daquilo que pode acontecer, que pode acontecer com a pessoa, mas que é ignorado, assim, aquilo que está desculpado, aquilo que não vem a acarretar quebra de jejum. Então ele fala aqui, está desculpado aquele que vomita sem intenção. Então se a pessoa vomitou sem querer, ela não quebrou o jejum. Porém, ela deve tomar cuidado para não tornar a engolir aquele vômito. Cospe tudo e pronto, né? Bem como aquele que engole um mosquito. Então, a pessoa que engole um inseto, né, ela está falando, entra um inseto na boca dela, ela engole, ela está desculpada. Isso não quebrou o jejum dela. E embora isso pareça uma coisa difícil de acontecer, eu já vi com esses meus olhos, durante o mês do Ramadã, uma pessoa engoliu um mosquito. E ela não tinha lido esse livro, então ela ficou muito preocupada. Mas vocês agora já estão sabendo que se vocês engolirem um mosquito nesse Ramadã, não tem problema, o jejum de vocês continua válido, tá? Então, desculpados também o quê? E assim também o pó do trabalho. A pessoa que trabalha com alguma coisa que faz pó, por exemplo, a pessoa que é marceneira, ela vai cortar madeira e aquele pó de serragem sobe, ou até em obra, né, o pó do cimento, né, e outros trabalhos quaisquer que produzam pó. Esse pó, se acontecer de ela respirar esse pó, ela está desculpada, tá? E assim também o pó da estrada, né? Uma estrada de terra, a pessoa está andando, está viajando e aquele pó sobe e se por acaso ela respira, ela está desculpada. O que mais? O siwak seco. Siwak ou miswak é uma raiz que nós usamos para limpar os dentes. Quando ele está seco, ou seja, não pode ter água nele, né? Não pode estar excessivamente úmido, a pessoa pode usar, né, para limpar os dentes, que isso aí também não vai quebrar o jejum dela, né? E outra coisa que ele diz aqui que está desculpada é amanhecer em estado de janaba, que é a impureza maior. Se a pessoa teve, vamos dizer, relação sexual durante a noite, e daí começou o jejum e ela ainda está naquele estado de impureza maior devido à relação sexual ou por qualquer outro motivo, isso aí também não tira nada do jejum dela, né? O jejum dela, ela tendo feito a intenção, continua válido e ela que daí se purifique para poder rezar. Perfeito. Continuando, agora ele vai falar sobre a intenção do jejum. Uma única intenção é suficiente para o jejum de dias sucessivos, a menos que tal sucessão seja quebrada por algum impedimento. O que significa isso? Significa o seguinte: na noite anterior ao primeiro dia do Ramadã, você faz aquela intenção que eu falei lá, que é o primeiro elemento obrigatório do jejum. Essa intenção que você faz, nessa primeira noite, antes do primeiro dia de jejum, ela vale para todos os dias do mês de Ramadã, de maneira que você não precisa, depois dela, renová-la toda noite, né? Aquela intenção feita, ela é válida para todos os dias, desde que haja uma sucessão nesses dias, que a sucessão dos dias de jejum não seja interrompida. Pelo que ela poderia ser interrompida? No caso da mulher, por exemplo, pela menstruação. No caso de um homem ou de qualquer pessoa, se a pessoa ficar doente e tiver que parar de jejuar por talvez 2 dias ou 3 dias, né? Nesse caso a sucessão foi interrompida e quando ela retomar o jejum, ela deve fazer uma nova intenção. Porém, caso não haja
solução de continuidade, não haja rompimento da continuidade nos dias de jejum, aquela primeira intenção que ela fez na noite anterior ao primeiro dia continua válida até o fim do mês. E é claro que a pessoa pode, se quiser, renovar a intenção todas as noites, né? Isso também não tem nada demais nisso aí. Inclusive tem pessoas que recomendam que assim se faça, tá? É recomendado apressar a quebra do jejum, que remove as restrições. O que significa isso? Que, por exemplo, você está jejuando, o jejum vai até o pôr do sol, o sol se põe às 6h20 da noite, às 6h20 da tarde. O que ele está dizendo aqui é que é recomendado apressar a quebra do jejum, quer dizer, se pôs às 6h20, come naquela hora, né? Você quebra o jejum naquela hora. Como que você vai quebrar o jejum? Com um copo de leite e tâmaras, ou água e tâmaras, esse aí é a sunna, vamos dizer assim, ou se não só com água, ou se não com alguma coisa doce, tá? Então naquela hora você já quebra o jejum, você não vai deixar para quebrar depois de meia hora, você não vai ficar esperando, não é meritório. O que significa isso aqui é o seguinte, não é meritório você prolongar o teu jejum, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fez questão de deixar claro para nós que acabou, é meritório que você quebre o seu jejum e não o prolongue mais do que aquilo que é obrigatório, tá? E da mesma maneira, é meritório, quer dizer, recomendado, atrasar o suhur. O que é suhur? Suhur é aquela refeição que nós muçulmanos fazemos de madrugada, né? E que nos prepara para passar o dia em jejum. Que foi uma coisa instituída mesmo pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, porque naquela época, no começo, as pessoas quando iam jejuar, elas comiam à noite e depois não comiam mais, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, atendendo, né, em atenção à nossa fraqueza, em atenção à nossa fraqueza, ele recomendou que se fizesse essa refeição de manhã que chama suhur. Então é recomendado você atrasar o suhur, quer dizer, você não fazer ele muito cedo, mas fazer ele já mais próximo da hora que vai começar o jejum. Para quê? Para que você não tenha excessiva fome, excessiva sede, porque essa aqui é a religião da facilidade, tá? Então é recomendado apressar a quebra do jejum e atrasar a refeição da madrugada. Continuando. Quem quebrar o jejum num dia de jejum obrigatório deve repor esse dia. Pois bem, vamos lá. Então, se por acaso acontecer da pessoa quebrar o jejum no Ramadã, né, no jejum obrigatório, ela deve repor esse dia de jejum. Como que vai acontecer de ela quebrar o jejum no Ramadã? E aqui a gente vai entrar numa coisa bastante específica. Em primeiro lugar, ela pode quebrar o jejum, digamos, por esquecimento. Ela esqueceu que estava jejuando, e daí ela estava lá na cozinha, eu sei lá o que ela estava fazendo, ela abriu a geladeira e comeu lá alguma coisa. De repente, nossa, eu estava jejuando e comi. O que aconteceu? O que aconteceu? No Madhab Malik você quebrou o seu jejum. Tá? Existem outros Madhabs, no Hanafi, por exemplo, em que um ato desses, né, a pessoa comer ou beber por esquecimento, não acarreta a quebra daquele dia de jejum. Né? A pessoa vai continuar jejuando e aquele jejum será válido. No nosso madhab, qualquer coisa que faça a pessoa quebrar o jejum, seja por esquecimento, seja até porque ela foi obrigada, chegou alguém e obrigou ela a comer, né? Ameaçou ela de comer, pode acontecer, né? Pode acontecer. Ela terá depois que repor esse dia de jejum, tá? Outras situações que podem levar a pessoa a quebrar o jejum no Ramadã. A pessoa ficou doente. Então, a pessoa que está doente, a pessoa que teme que o jejum possa ou deixá-la doente ou aumentar a sua doença, ela tem o direito de não jejuar. Porém, depois ela vai ter que repor esses dias de jejum. Agora, só deixando bem claro que isso aí não é assim, a gente não está falando aqui de inconveniência. A gente está falando de perigo real para a saúde. E isso aí a pessoa leiga, a pessoa que não é médica, muitas vezes ela não sabe, né, dizer se realmente ela
deve ou não quebrar o jejum por causa de algum problema de saúde que ela tem. Então a gente recomenda a todos os muçulmanos que consultem um médico para saber até que ponto o jejum pode realmente prejudicar a saúde deles, tá? Porque pode acontecer da pessoa ter alguma doença ou algum nível de doença que permita a ela, que não impeça ela de jejuar, né? Assim como pode acontecer de ser absolutamente necessário ela quebrar o jejum. Agora, para que isso não fique uma questão de suposição e que a pessoa tenha consciência limpa de que ela fez aquilo por uma real necessidade, se recomenda que se converse com um médico, tá? E de preferência um médico muçulmano, que está ciente das implicações do que é o jejum do Ramadã, ou pelo menos um médico mesmo não muçulmano que esteja ciente dessas implicações, de quanto é importante o jejum para nós e do fato da obrigatoriedade do jejum, né? Assim como ele está consciente da saúde da pessoa e da necessidade dela em vista da manutenção da saúde, certo? Outro motivo que pode levar a pessoa a quebrar o jejum voluntariamente é ela viajar, né? A pessoa que faz uma viagem numa distância tal que permita que ela encurte as orações, ela tem o direito de quebrar o jejum, tá? Essa distância para nós no Madhab Malik são 77 quilômetros. Então, se você viaja para um lugar que fica a 77 quilômetros da sua cidade, você tem o direito de quebrar o jejum, tá? E sobre isso eu quero até fazer falar sobre isso em mais detalhes para que não haja confusão. Então, por exemplo, você mora numa cidade X, sei lá, em São Paulo, e você pretende viajar naquele dia. Você está jejuando, é muçulmano, está jejuando, é Ramadã, tá? Você pretende viajar naquele dia, só que você vai sair só lá na hora do almoço, né? No meio-dia, né? Você não vai sair antes de começar o jejum. Então, você sabe que vai viajar, né? E para uma distância maior que 77 quilômetros, vamos supor que você vai para, sei lá, para Curitiba, né? Mas você só vai sair lá pelo meio-dia. O que você faz? Você já se exime do jejum desde o começo dele? Ou você começa o dia jejuando e só quebra quando você viajar? Essa segunda opção. Por quê? Porque na realidade, de manhã, quando começa o jejum, você não sabe se vai viajar ou não. Esse é o seu plano. Mas está na mão de Deus a sua viagem. Talvez você viaje, talvez não. Talvez quebre o seu carro. Talvez tenha uma epidemia, você não possa sair de casa, decreta em estado de emergência, tem que ficar trancado. Mesmo quando você tem o plano de viajar, já de manhã você faz aquela intenção de jejuar e começa jejuando. Se acontecer de você de fato viajar e passar essa distância de 77 quilômetros, aí sim você está totalmente liberado para quebrar o jejum se você quiser. Mas de manhã você fez a intenção de jejum. Isso aí é muito importante. Por outro lado, se você viajou durante a noite, né, e já no dia seguinte você já está em outra cidade, mais 77 quilômetros, daí você também está liberado, né, para jejuar, para quebrar o seu jejum, desde que você não vai ficar nessa cidade mais do que 4 dias. Né? Essas são as normas de viagem da Escola América. Isso aí a gente pode depois, para quem tiver dúvida, né, manda as dúvidas aqui, escreve aqui nos comentários que a gente esclarece, tá? Porque senão o vídeo fica muito comprido. Mas vamos lá. Então, enfim, aconteça por que motivo for, por esquecimento, por engano. Às vezes a pessoa pode quebrar o jejum por engano. O que acontece? Ela acha que já deu a hora. Ou senão ela olha um relógio, o relógio está errado. Está adiantado. Ela acha que já deu a hora de quebrar o jejum. Daí ela vai lá e come. Depois ela olha e fala, putz, o relógio estava 1 hora adiantado. Ainda é hora de jejum. Ela quebrou o jejum, ela vai ter que repor. Então assim, tem 1000 situações que podem acontecer. E eu digo 1000, assim, é raro. Tá? É raro essas coisas acontecerem, mas quando elas acontecem, a pessoa depois tem que repor o dia perdido. Tá? E o que ele fala aqui?
Quem quebrar o jejum, um dia de jejum obrigatório, deve repor esse dia e deve acrescentar uma expiação, que se chama em árabe kafara, caso quebre propositalmente um jejum de Ramadã. Tá? Então, tudo que nós falamos aqui, tudo que eu falei até agora em matéria de quebra de jejum, foram coisas que não dependiam da vontade da pessoa, no sentido de ela ter simplesmente feito para quebrar o jejum de propósito, sem motivo. Tá? Ela pode até ter feito de propósito, como por exemplo, se ela tiver feito em viagem ou doente, ela comeu de propósito, não foi sem querer, não foi por esquecimento. Porém, foi por necessidade. Agora, quando ela come sem ser por esquecimento e sem ser por necessidade, ou seja, ela come ou bebe ou tem relações sexuais de propósito, sabendo que é Ramadã, além de repor aquele dia, ela tem que pagar uma expiação. Tá? Ele vai falar aqui, daqui a pouco, no que consiste essa expiação, mas a gente já adianta que são 2 meses consecutivos de jejum, tá? E tem algumas outras alternativas. Então, não é, isso aí mostra, vamos dizer assim, o tamanho dessa expiação, mostra o quanto é importante e valioso o dia do jejum do Ramadã e o quanto é proibido a pessoa quebrar aquele jejum propositalmente, né? Então a pessoa deve se resguardar muito desse tipo de coisa, né? Então, deve acrescentar uma expiação, kafara, caso quebre propositalmente um jejum de Ramadã, comendo ou bebendo pela boca, tá? Vamos explicar isso aqui. O que quer dizer comendo ou bebendo pela boca? Todo mundo come pela boca, certo? Sim, mas a gente falou lá atrás que às vezes uma coisa pode entrar na garganta pelo nariz, pelo olho, pelo ouvido, tá certo? Então assim, o que faz a pessoa ter que pagar expiação, 60 dias de jejum consecutivos, é ela comer ou beber pela boca. Se acontece de ela pingar um negócio no ouvido e aquilo entrar na garganta, isso aí não vai fazer ela pagar kafara, tá? Então não, comer ou beber pela boca. Se ela fez isso de propósito, sem motivo, ela vai pagar expiação. Continuando. Ou ejaculando, caso ela ejacule de propósito, né? Ainda que seja em decorrência de um pensamento, né? Quer dizer, da imaginação, também ela tem que pagar kafara. A mera saída do líquido de excitação sexual não é suficiente para a pessoa ter que pagar a expiação. Tá? Ela perde o dia de jejum, se ela faz de propósito, ela faz sair de propósito, porém não tem que pagar a expiação. Agora, se ela ejacula, né, ou se ela tem a relação sexual, mesmo sem prazer, sem ejaculação, ela tem que pagar a expiação. Tá? E mesmo que seja em decorrência o quê? De pensamento, de imaginação, de preliminares sexuais, de masturbação, por tudo isso ela terá que pagar expiação, tá? Caso ela venha a ejacular. Pois bem, mais um motivo que pode fazer ela ter que pagar, né? Ou também negando a intenção sobre a qual o jejum se apoia, sem que o faça em razão de uma suposição plausível. Vamos explicar isso aqui. Quer dizer, o que significa negar a intenção? Significa ela abdicar da intenção de jejuar, né? Caso ela não tenha, que ela abdique dessa intenção de jejuar realmente, mesmo que ela não coma, ela já perdeu o jejum. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa não fez a intenção de jejuar naquele dia de Ramadã. Ela não fez a intenção, né? E daí ela passou o dia inteiro sem comer ou beber. Ela jejuou ou não? Não jejuou. Tá? Por quê? Porque a intenção é base, a intenção é o fundamento, não só do jejum, é o fundamento de todos os atos da nossa religião. Então, qualquer negação da intenção, tá, implica na quebra do jejum. Agora, aqui eu vou dizer que, assim, que isso aí é uma coisa grave, a pessoa tem que fazer uma coisa assim, né? Ela tem que realmente pensar, não, eu não vou jejuar, eu estou negando isso aqui, eu estou jejuando por pura hipocrisia, tá? Porque eu não quero que... por exemplo, né, eu não vou aqui comer nem beber, mas eu não acredito nisso, não estou com intenção de jejum. É só nesse tipo de caso que se quebra, tá? Não é assim a pessoa numa hora pensar, puxa vida, que fome, eu queria tanto comer alguma coisa, queria comer uma pizza, sei lá. Isso aí não quebra jejum, tá? Tem que ser uma coisa assim, muito consciente, deliberada em matéria de intenção, para que se possa dizer que o jejum dela se quebrou, tá?
sem que o faça em razão de uma suposição plausível. Qual é a suposição plausível? Suposição plausível é uma coisa do tipo daquilo que eu falei. O relógio está adiantado. Ela achou, ela supôs, plausivelmente, que já tinha acabado o tempo do jejum. Então ela foi lá e comeu. Ela abdicou da intenção de jejuar, mas por quê? Porque ela achou que já tinha acabado. Ou senão, ela errou o horário de entrada. Né? Ela comeu até um pouco mais tarde porque ela achou que ainda não tinha entrado o jejum, depois ela foi ver e já tinha entrado. Mas foi plausível a suposição dela, não é uma coisa assim totalmente descabida. Né? Se a pessoa comete esses pequenos erros, certo? Isso aí não acarreta para ela a expiação, kafara. Tá? O que acarreta para... Os exemplos que os juristas dão, né, de coisas que acarretam expiação, por exemplo, é uma coisa do seguinte tipo: aquela pessoa, ela viu o crescente lunar, tá? Ela, com os olhos dela, viu o crescente lunar, ela sabe que começou o Ramadã, mas daí as autoridades religiosas do país dela não decretaram o começo de Ramadã naquele dia. E daí ela vai e fala, bom, como eles não decretaram, eu vou comer. Não. Tá? Se isso acontecer, é uma suposição bem longínqua, mas se acontecer, você, por ter visto o crescente com seus olhos, você tem que jejuar. Tá? Então você supor, por exemplo, que mesmo que você tenha visto o crescente, pelo fato de as autoridades terem decretado que o Ramadã não começa naquela época, você não deve jejuar, isso aí é uma suposição que a gente considera implausível. Tá? O tipo de exemplo que se dá. Ou se não, a mulher que sabe, não, hoje eu vou ficar menstruada, ela está habituada com o ciclo dela e já está prevendo que naquele dia vai ficar menstruada, então já desde manhã ela não faz a intenção de jejuar. Ou o cara que pretende viajar e também já desde manhã não faz a intenção de jejuar. Essas pessoas quebraram o jejum de um jeito tal que vai necessitar dela sim a expiação. Tá? Porque essas suposições são consideradas implausíveis. Tá? Por quê? Porque só Deus sabe se ela vai ficar menstruada. Só Deus sabe se ele vai viajar. Tá? Enfim. Então, negar a intenção, né, sobre a qual o jejum se apoia, sem que o faça em razão de uma suposição plausível. É permitido quebrar o jejum em razão de dano ou de uma viagem lícita em que se possam encurtar as orações. Bom, aqui que ele está falando, em razão de dano, está falando daquilo que permite a quebra do jejum. Né? Em razão de dano, o que a gente falou de dano é a pessoa temer um dano para a saúde dela, por exemplo. Né? Que ela vá ficar doente, ou que vá piorar a doença dela. Tá? O dano, ou o temor do dano, tá? Bem fundados, bem fundamentados, não é uma mera suposição. Tá? O dano ou o temor do dano permitem que ela quebre o jejum. Tá? A viagem também permite que ela quebre o jejum. Mas veja só, primeiro essa viagem tem que ser uma em que se possam encurtar as orações, ou seja, 77 quilômetros ou mais, e intenção de ficar menos de 4 dias. Tá? E ele fala aqui também uma viagem lícita. Então, se você está viajando para cometer adultério, você não pode quebrar o jejum de Ramadã. Tá? Se você está viajando para cobrar um dinheiro de juros, você não pode quebrar o jejum de Ramadã. E assim vai. A viagem tem que ser lícita, tá? Ela tem que ser permitida. Tem que ser uma viagem a trabalho, uma viagem para visitar um parente, ou seja lá por que motivo for, desde que seja lícito. Tá bom? Bom. Continuando. A quebra proposital de um jejum voluntário, sem necessidade, é proibida e o jejum deve ser reposto. Então aqui a gente já não está falando mais de Ramadã, nós estamos falando de jejum voluntário, daqueles outros lá que ele falou no comecinho do livro. Então, por exemplo, do dia 10 de Muharram, ou do dia 9 de Dhul Hijjah, tá? Ou qualquer outro jejum que a pessoa tenha tido a intenção de fazer voluntariamente. Tá? Se a pessoa fez a intenção, começou a jejuar voluntariamente, num dia voluntário, não é Ramadã, tá? E ela quebrou esse jejum sem necessidade, ela deve repor esse dia. Tá? Ela deve repor esse jejum porque ela fez a intenção
Então ela estabeleceu um contrato entre ela e Deus, da intenção de jejuar. Né? Mesmo que ele não fosse obrigatório, ele se tornou para ela com a sua intenção. Isso aí é uma coisa que os juristas estipularam, com base nas fontes primárias da religião, para que a pessoa não brinque, né, com a questão do jejum, para que ela faça a intenção quando ela realmente tem a intenção, porque já é voluntário, ela não é obrigada a jejuar. Então, se você não quer jejuar, você não jejua. Se você fez a intenção de jejuar, você jejua. E se depois de fazer essa intenção você quebrou por um motivo, sem motivo algum, ou seja, não foi por doença, não foi por viagem, não foi por esquecimento, tá? Se você quebrou sem motivo algum, você deve repor aquele dia, mesmo que originalmente ele não fosse obrigatório, tá? Então a quebra proposital de um jejum voluntário sem necessidade é proibida, tá? E o jejum deve ser reposto, mas não em outros casos. O que significa ele falar não em outros casos? Ele está falando, se você quebra por uma necessidade, aí não é preciso repor, tá? Então se você fez lá a intenção de jejuar o dia de Ashura, mas daí no meio daquele dia você ficou doente realmente, você falou, não, se eu continuar jejuando aqui eu vou passar mal mesmo, né, vou ter alguma coisa, daí você comeu, tudo bem, você teve necessidade, não vai precisar repor aquele dia. Se você daí também, e outra coisa muito importante, né, a gente falou que no Ramadã a pessoa comer por esquecimento quebra o jejum. Nos dias de jejum voluntário, comer ou beber por esquecimento não quebra jejum, tá? Então daí a pessoa está lá, no dia de jejum voluntário, ela foi lá, esqueceu, bebeu água, daí ela lembrou, puxa, estou jejuando. O jejum dela continua intacto, ela continua jejuando, tá? Continua jejuando. Pois bem, então, para repor jejum voluntário é só se você quebrou sem necessidade, tá? Agora ele vai falar aqui sobre a expiação. A expiação consiste num jejum de 2 meses consecutivos ou na libertação de um escravo que se adornou com o Islã. Quer dizer, primeira hipótese de expiação, você jejuar 2 meses islâmicos, né, consecutivos, ou seja, continuamente, sem parar, tá? Você tem que jejuar esses 2 meses numa dieta, tá? E se você por algum motivo parar e depois retomar, você tem que retomar, tem que voltar para o zero. Tem que voltar para o zero e tornar a jejuar. Os únicos motivos válidos para que a pessoa possa interromper esse jejum são a menstruação ou a doença, tá? Mas, por exemplo, viagem não é suficiente, tá? Por menstruação ou doença, ela pode interromper essa sucessão de dias e depois retomar, mas por outros motivos não. Tem que ser 2 meses diretos, 2 meses lunares, né, islâmicos, né? Ou libertar um escravo, né? Um escravo muçulmano, um escravo que se adornou com o Islã, também é um modo de expiação, tá? Mas o preferível, continuando aqui com o Ibn Ashir, mas o preferível é que se alimentem 60 pobres com um mud, ou seja, meio litro cada um, de um alimento básico abundante na região, né? O preferível, então, né, o que os sábios dão como preferível em matéria de expiação é que a pessoa pegue 60 pessoas pobres, dê para cada uma um mud, quer dizer, meio litro, tá? Mud é uma medida de volume de um alimento básico abundante na região. Então, no Brasil seria talvez arroz, né, uma coisa que a gente come muito, né? Em outros lugares é cevada, ou pode ser trigo, né? Mas essa aí é a kafara preferível, tá bom? Então, só pontuando uma coisa muito importante, a pessoa que no Ramadã quebra o jejum por esquecimento, como a gente disse, vai ter que repor aquele dia, mas nem por isso ela pode, naquele dia, começar a comer, né? Então ela quebrou o jejum por esquecimento, mas ela deve depois continuar jejuando até o fim do dia. Isso aí tem vários motivos, é uma coisa muito consolidada no nosso madhab, mas entre eles o respeito pela sacralidade daquele mês de jejum e a esperança de que Deus possa aceitar aquele esforço que ela está fazendo e aquele jejum que ela está fazendo, apesar da obrigatoriedade de ela ter de repor aquilo lá. E, então agora eu vou apresentar para vocês de maneira bastante sintética o que vocês devem... Aqui eu já falei sobre as regras, mas na prática, no mês do Ramadã, como é que é?
Você pega lá os horários de oração, né, para o mês, que horas que começa o Fajr, né, que horas que é o Maghrib, para você saber direitinho qual é o tempo do dia em que você terá de jejuar, né? Então, antes de entrar o Fajr, você já deve comer alguma coisa, né, numa refeição chamada suhoor, né? Uma vez que entre o Fajr, você deve se abster de comida, bebida, relação sexual, carícias sexuais, cigarro, né, durante todo o dia até o pôr do sol. Uma vez que o sol se ponha, você está liberado, você pode e deve quebrar o jejum rapidamente, tá? E você deve aproveitar as noites de Ramadã para se aproximar de Deus, né? Então faça orações noturnas, né? Em épocas que não são de epidemia, que as pessoas podem se reunir na mesquita, existe uma oração sunna, que é muito importante, chamada Tarawih, que é uma oração sunna que as pessoas fazem à noite no Ramadã. Então a participação nessas orações é altissimamente recomendada. A pessoa antes do romper da alvorada, né, antes da hora do Fajr, ela passa um tempo lá fazendo duá, né, fazendo pedidos para Deus, pedindo perdão para Deus. Também esses pedidos são muito ouvidos no Ramadã, né? A pessoa se dedicar a conhecer melhor o Alcorão durante esse mês, né? Quem sabe, quem consegue ler árabe, deve procurar recitar o máximo possível de Alcorão durante esse mês. As últimas 5 noites ímpares do mês são muito especiais, a pessoa deve aproveitar, porque uma delas é a chamada Laylatul Qadr, a noite do decreto, que é uma noite em que todas as adorações que são feitas nela, né, vale por 1000 meses, ou seja, mais de 80 anos de adoração, né? Então as últimas 10 noites, ou as últimas 5 noites ímpares do Ramadã são muito especiais, né? E a gente recomenda que todos vocês aproveitem essa oportunidade que Deus dá pra gente uma vez por ano, que é o melhor mês do ano, o mês mais abençoado do ano. É um mês de bênçãos em que os demônios estão acorrentados, a prática da religião, a prática do bem se torna mais fácil e ela é mais recompensada, a caridade é mais recompensada, a oração, o próprio jejum, a recitação do Alcorão, né? Então aproveitem, e a gente deseja para todos vocês, nesse ano e em todos os outros anos, um Ramadã abençoado. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.